Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu não sei se vocês se lembram, mas o Ciro Gomes, em 2022, fez uma denúncia grave de que militares estariam por trás, de diversos crimes que estavam e estão sendo cometidos na Amazônia. Na época, o Ministério da Defesa entrou com uma notícia crime contra o Ciro e agora tivemos aí uma operação da Polícia Federal que vem confirmar um ano depois aquilo que o Ciro disse lá em junho de 2022, mas inclusive disse antes. A repercussão foi maior ali quando a campanha estava perto de começar, a campanha oficial, né? E vou falar aqui de Bolsonaro no TSE, já teve aí o voto do relator, votou favorável à sua condenação e tem bolsonarista que não tem vergonha falando, o perseguido político. Eu quero trazer um tweet, um cartunista que resume aquilo que eu penso, mas antes quero pedir a sua ajuda. A gente está quase alcançando 169 mil inscritos, a sua ajuda pode ser importante. Se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like. Se gostar, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha em grupos de WhatsApp, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então é o seguinte, tivemos aí mais uma sessão no julgamento de Bolsonaro, lá no TSE, uma longa leitura do voto do relator Benedito Gonçalves, que votou pela condenação de Jair Bolsonaro. O voto teve ali em torno de 400 páginas, para vocês verem a complexidade da coisa. O julgamento será retomado no dia 29 de junho e acredito que nessa data será encerrado, caso ninguém peça vistas aí. Já tem uma pressão em cima de um ministro lá para pedir vista para o Bolsonaro ganhar tempo. Aí ele pode ficar no máximo também 60 dias, que é o limite máximo que pode ficar aí, enfim, com o ministro. Vamos ver se de fato ele vai fazer esse pedido ou se dará sequência. O julgamento já será encerrado nesse dia 29, ou se precisar de mais uma sessão na semana seguinte. E já tem, assim, muitos bolsonaristas, na minha opinião, estão delirando, tentando emplacar a ideia de Bolsonaro perseguido político. Pobre coitado, tenha santa paciência, pelo amor de Deus. Eu vou pegar aqui um tweet do André Guedes, cartunista, que resume bem o que está acontecendo, Diz ele: se tem uma coisa justa na política brasileira, é Bolsonaro inelegível. Só terminou o mandato porque as forças políticas queriam manter o adversário ideal do Lula no páreo. Quem disser que é perseguição política só pode estar de sacanagem ou de puro gadismo. Concordo, eu acho que já tinha ali muitos crimes, sem falar na possibilidade de impeachment. Para mim, Bolsonaro, enfim, ele abusou do direito de cometer crime na presidência da República, mas, enfim, foram levando, deixando. Como eu disse aqui, o anti-bolsonarismo acabou sendo benéfico para o Lula, candidato que melhor se apresentava ali no primeiro turno, na frente de Bolsonaro, para vencê-lo, para derrotá-lo. Então, o pessoal foi deixando ali. No final, o Lula venceu as eleições, passou as eleições, aí agora a coisa começa a avançar no sentido de tornar Bolsonaro inelegível, que é o que vai acontecer, não demora muito. E só lembrando que essa ação foi protocolada pelo PDT do ex-presidenciável Ciro Gomes, acusado, na minha opinião, não sei a de vocês, acusado injustamente por muitos de ser linha auxiliar do bolsonarismo. Agora, Bolsonaro, vejam só, deve ficar inelegível graças ao partido que Ciro Gomes está, inclusive na condição de vice-presidente. O Ciro, enquanto advogado também, assinou aí, se não me falha a memória, 3 ou 4 pedidos de impeachment. Então, vamos aguardar e ver qual vai ser o desfecho. Na minha opinião, a dúvida é saber se o placar vai ser 7-0, 6-1 ou 5-2, com a maioria votando para Bolsonaro ficar inelegível por 8 anos. Aí só lá em 2030 que ele poderia disputar alguma coisa. E por falar em Ciro Gomes, no dia 24 de junho de 2022, tivemos a seguinte manchete: Defesa e Forças Armadas apresentam notícia crime contra Ciro sobre fala a respeito da Amazônia. Eu não sei se vocês lembram disso. O Ciro tinha dito o quê? Vai dizer lá a matéria. Na terça, dia 21, ano passado, em entrevista à rádio CBN, Ciro disse que a área onde ocorreram as mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips se tornou um território administrado por uma holding do crime. Na sequência, o pedetista citou uma suposta proteção das autoridades brasileiras ao narcotráfico, inclusive das Forças Armadas. O Ciro já tinha falado isso antes, mas foi nesse momento, ali chegando perto da campanha oficial, que a repercussão foi maior. E aí vejam bem, 2 dias depois da fala de Ciro, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e os comandantes das Forças Armadas assinaram uma nota comunicando a apresentação de notícia-crime ao PGR, Augusto Aras, contra o pré-candidato do PDT.
A nota pede que seja, abre aspas, apurado o suposto cometimento dos crimes de incitar publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade, citando lá o artigo 286, parágrafo único do Código Penal, e propalar fatos que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público, o artigo 219 do Código Penal Militar. Além disso, a defesa das Forças Armadas dizem repudiar veementemente as irresponsáveis declarações de Ciro, que acusou as Forças Armadas, mentira, que o Ciro já explicou depois, que não eram as forças enquanto instituição, mas aqui, pessoas ali que sim estariam, segundo ele, cometendo crime, mas voltando, acusou as Forças Armadas de serem coniventes com o crime organizado na Amazônia. Disse mais, não é admissível em um Estado democrático que sejam feitas acusações infundadas de crime sem a necessária identificação da autoria por parte do acusador e sem a devida apresentação de provas, ainda mais quando dirigidas a instituições perenes do Estado brasileiro. O Ciro, na ocasião, respondeu que em nenhum momento disse que as Forças Armadas, enquanto instituições de Estado, estariam envolvidas com essa holding criminosa, acrescentando que a manifestação da defesa e dos comandantes explicita o grau de politização do atual comando das Forças Armadas, insisto, lá em junho de 2022. Então, assim, em vez de pedir, falou, o Ciro falou isso aqui, vamos apurar, vamos investigar. Não, sai soltando notinha, notícia crime. Então, agora a gente vê o quê? Vamos falar aqui então da manchete do dia 27/6/2023, um aninho depois praticamente. A Polícia Federal realizou nesta terça uma operação contra o garimpo ilegal na Amazônia. Um dos alvos foi quem? Um tenente-coronel do Exército. Aqui vai dizer que os agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em 3 estados. Em Ponta Grossa, no Paraná, apreenderam joias e relógios. E o Jornal Nacional apurou que os objetos pertencem a Abimael Alves Pinto e a mulher dele. Quem que é o Abimael? Tenente-coronel do Exército, que é investigado por vender informações sigilosas para garimpeiros sobre operações da polícia na Amazônia. Aqui vai dizer que ele começou a receber em torno de 20 mil por mês, mas tem um comprovante lá que mostra 100 mil reais por mês. O dinheiro era repassado à empresa da mulher do militar, que respondia pela organização. O dono da empresa, suspeito de financiar o garimpo ilegal, foi preso nesta terça em Rondônia durante a operação. O militar serviu em Manaus de janeiro de 2020 a julho de 2021, no subcomando do Batalhão de Selva do Exército, e continuou a vender informações mesmo depois de transferido para o Paraná. Ao menos 3 operações da PF foram prejudicadas pelo vazamento de informações. Aqui vai dizer que o JN também teve acesso a áudios da investigação. Em um deles, o tenente-coronel avisa sobre uma operação na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Venezuela. Abre aspas para o tenente-coronel, que depois negou. Mas como é que tem a cara de pau desse tanto? De negar envolvimento no negócio quando aparece áudio dele, abre aspas. Eu acabei de falar aqui com meu camarada e a missão da 2ª Brigada, que é do pessoal de São Gabriel da Cachoeira, realmente está subindo o rio naquela direção. Seria bom ele sair de lá por enquanto, tá? E aí, quando ele puder voltar, eu aviso. Diz ele no áudio. Aí a PF está investigando se outros agentes públicos e militares também participaram do esquema. Os suspeitos devem responder a crimes como usurpação do patrimônio da União, danos ambientais, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Adriano Sombra, que é o delegado da Polícia Federal, lamentou a prática dos crimes, abre aspas, para o delegado. É uma prática extremamente prejudicial, visto que a região de Japurá é de difícil fiscalização por questões geográficas, e quando a gente consegue organizar operações que são extremamente caras para aquela região, ainda acontece a venda dessas informações e acabam prejudicando e ainda colocando em risco as equipes que estão no local. A Polícia Federal disse em nota, verificou o seu envolvimento de militares de alta patente, de militares no plural, tá aqui então, esse tenente-coronel parece ser o primeiro, de outros que daqui a pouco serão revelados aí. Então, voltando, verificou o seu envolvimento de militares de alta patente que recebiam valores regulares através da empresa de exportação e importação de minérios. E olha, isso aqui é um problema, mas o Aldo Rebelo tem tido falas, passou um bom tempo lá, de que existe uma espécie de um estado paralelo, organizado pelo crime ali, um negócio realmente que a gente precisa aprofundar, averiguar, separar
aquilo que é instituição de Estado, ok? A gente não pode achar que as Forças Armadas, enquanto instituição, estariam por trás disso, não, mas não dá para negar, a participação está aqui revelada, né, de militares, de figuras que precisam ser punidas de forma exemplar para que nunca mais aconteça isso, enfim, no futuro. Vamos ver o que vai realmente acontecer. A defesa do tenente-coronel negou a participação dele e da esposa. E o Exército, vejam bem, disse que não se pronunciará sobre as investigações. Não, né? Pois é, né? Foi lá atrás, quando o Ciro falou, aí, né, o Ciro tá isso, tá aquilo, notícia crime, agora a gente tá tendo acesso aqui a essas informações, mas no Brasil é assim, atacam o carteiro pro povo não prestar atenção na carta. Independente do que você pensa sobre o Ciro, não dá para negar que ele tem feito alertas e denúncias importantes e graves ao longo das últimas décadas. Como não tem rabo preso, ele fala mesmo. Aí demora algum tempo, às vezes anos, e aquilo que ele falou lá atrás acaba sendo provado. Inclusive, vale lembrar que o Ciro foi entrevistado, né, semana passada lá pelo Diário do Nordeste e colocou coisas graves relacionadas ao Camilo Santana, ex-aliado dele, mas ele disse que depois que eles romperam, que as pessoas passaram a procurar o Ciro para falar daquilo que, olha, pelo que foi dito lá, deve ter coisa grave. Então tá realmente assim... tremeu um pouco lá o estado do Ceará. O Camilo Santana é ex-aliado, ex-governador do Ceará, agora foi eleito senador, mas está atuando como ministro da Educação, né? O Ciro até disse que depois que eles romperam é que as pessoas começaram a chegar até ele a procurar para falar dessas coisas graves, também relacionadas à segunda suplente do Camilo lá no estado do Ceará, Janaína. Então vamos ver se mais uma vez vão acusar o Ciro de estar magoado ou se vão investigar aquilo que ele está falando. Porque, né, a questão é, vai investigar agora ou vai esperar aparecer alguma coisa que depois fique pior, enfim, que poderia ser antecipada? Vamos ver quais serão os dobramentos em relação a isso aqui, envolvendo militares lá na Amazônia e também, né, diz que o Ciro disse lá, né, mais voltado ao estado do Ceará. Então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.